you sing it. Hey mama, don't stress your mind. We coming home tonight. Hey mama, we're gonna be alright. Olá pessoal, tudo bem? Nessa videoaula eu vou ensinar vocês a executar essa linda bolsa em crochê. Tenho ela também no tom de azul, pessoal, só que mais comprida. Vou mostrar pra vocês, olha, pra vocês verem. Essa aqui fiz em tom de azul e com a alça mais comprida, tá certo? E vocês podem fazerem, ó, do tamanho que vocês quiserem aí. Espero que vocês gostem dessa nossa videoaula. Vamos dar início, então, à nossa lista de materiais. E através também, pessoal, do vídeo, vocês podem ver aí a cor do azul e do amarelo, qual você deseja fazer. Além dos materiais que nós vamos utilizar, pessoal, vocês podem usar uma agulha de costura dessa de alfaiataria, mais grossa, certo? E aí fica aí para vocês comentar qual vocês acham mais legal. A cor aí tem o amarelo e azul que eu fiz aí para vocês, tá? Espero que vocês gostem. Se vocês gostaram, curte, compartilhe e se inscreve no nosso canal. E vamos agora para a lista de materiais. O material que nós vamos usar, olha pessoal, quanto sobrou para mim do amarelo, ó. Quase a metade mais ou menos sobrou dessa bolsa amarela, então rende bastante, certo? Vamos dar início então à nossa videoaula. Bom, pessoal, o material que eu vou utilizar para fazer na videoaula é um Barroco Max Color da Círculo, fio 6, tá? 100% algodão. Eu vou usar o amarelo porque ele fica mais fácil para vocês visualizarem, tá certo? Aqui a cor é 1289, porém eu usei um azul bebê, que eu já usei num tapete aí no meu trabalho, aí no YouTube. Então, aqui, ó, eu usei nesse trabalho agulha 3,5, vou continuar usando ela. Uma tesoura, essa aqui também é da Círculo, vocês podem encontrar em alguns armarinhos próximos da sua casa, da sua região. E essas argolas aqui de acrílico, tá? Ou se você não tiver isso daqui, mas tiver acesso à alça de bolsa, também pode ser. E tem aqui dois marcadores aqui, mas também isso é opcional, tá? É que fica mais fácil para quem tá aprendendo. Então, vamos iniciar na nossa videoaula. Vamos iniciar, então, aqui você pode dar a laçada inicial da forma que você começa aí o seu trabalho, certo? Aqui, pessoal, nós vamos fazer correntinhas, tá? Então, nós vamos fazer 28 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Você vai até 28 correntinhas. Feitas 28 correntes, pessoal, se você segura aqui no dedo, tá? Esse número 28, depois nós vamos retornar, porque agora eu preciso fazer mais 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Então, tem 7 correntes aqui. Laço e vou lá, ó, conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o 7 eu vou deixar, vou na 8ª corrente e vou fazer um ponto alto aqui. Ela vai ficar com essa argola aqui, certo? Faço 2 correntes de separação, laço, pulo 1, 2 da base e no terceiro ponto faço um ponto alto. 2 correntes de separação, conto 1, 2, no terceiro ponto vou fazer um ponto alto. E desta forma aqui você vai fazendo até o último ponto da base. Ficamos aqui, ó, com 10 argolinhas, certo? Então, agora nós vamos fazer assim, ó, subo 1, 2, 3 correntes, que é a altura de um ponto alto, certo? Mais 2 para virar, certo? Então, ficamos com 1, 2, 3, 4, 5 correntes que laço, vou no próximo ponto alto e faço outro ponto alto, ó, ficando aqui o quadradinho, tá? O espacinho, 1, 2, laço, no espaço aqui do ponto alto, faço um ponto alto, 1, 2, sobre o ponto alto, faço um ponto alto. E vou trabalhando desta forma aqui, até que eu obtenha 9 quadradinhos, tá? 9.
Pronto, fiz os 9 quadradinhos, tá? O último, então, eu não fiz ainda. Então, aqui nesse último ponto, eu vou fazer uma corrente e aqui dentro vou colocar um ponto alto dentro desse espaço. Uma corrente, novamente outro ponto alto. Nós vamos colocar uma corrente de separação e um ponto alto, até que eu tenha 9 pontos altos separados por uma corrente aqui dentro. Fiz os 9 pontos altos aqui, pessoal. Esse ponto alto sobre o ponto alto, ele precisa estar. Depois dele, dentro desse espaço aqui, dessa argola, que você coloca os 9 pontos altos separados por uma corrente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora, eu vou fazer uma corrente de separação e sobre o ponto alto, eu vou trabalhar o meu ponto alto, olha. Uma corrente, duas correntes e sobre o meu ponto alto, outro ponto alto, certo? Agora, eu vou colocar meu marcador aqui e aqui, ó, certo? Para que vocês não confundam aqui que esses pontos altos você precisa fazer e depois dele que aqui os 9 pontos altos. Agora, aqui nós vamos trabalhar da mesma forma que eu trabalhei. Duas correntes e um ponto alto sobre o ponto alto. Duas correntes e ponto alto sobre ponto alto. Trabalha desta forma aqui até o último ponto da carreira de base aqui em cima. Cheguei aqui no último ponto da base. Como eu falei para vocês, a gente sobe novamente aqui, ó, 3 correntes para dar altura de um ponto alto e 2 correntes para virar laço. Fica com 5 correntes aqui. Sobre o ponto alto, vamos trabalhar outro ponto alto. 2 correntes, sobre o ponto alto, outro ponto alto. Você vai trabalhando desta forma até chegar lá onde tá a minha marcação, certo? Até chegar aqui embaixo. Cheguei aqui, ó, na marcação aqui, pessoal, então, aqui eu vou fazer desta forma, vou fazer uma corrente, vou laçar sobre o ponto alto, eu vou trabalhar um ponto alto. Uma corrente, sobre o ponto alto aqui, eu vou trabalhar outro ponto alto. Uma corrente e sobre os pontos altos, vou trabalhar um ponto alto. E vou fazendo desta forma aqui, ó. Uma corrente, ponto alto, sobre o ponto alto. Uma corrente, ponto alto, sobre o ponto alto. Só trabalhar desta forma aqui. Uma corrente e sobre o ponto alto aqui, ó, um ponto alto. Vou tirar meu marcador também. E agora, as demais aqui é 2 correntes e ponto alto sobre ponto alto. Você vai trabalhar desta forma aqui, ó, por toda a base aqui desse trabalho aqui, tá? Até o último ponto ali eu venho mostrando pra vocês novamente, pra nós retornarmos. Agora, para virar o trabalho, você vai subir somente 3 correntes, tá? E vamos virar o nosso trabalho, porque agora nós vamos trabalhar ponto alto dentro do espaço. Então, laço aqui, ó, dentro do espaço, vou colocar 2 pontos altos. Sobre o ponto alto, faço um ponto alto. E dentro do espaço, 2 pontos altos. Sobre o ponto alto, um ponto alto. Vou descer até chegar aqui onde nós tínhamos a marcação, aqui onde essa carreira reta aqui, tá? Cheguei aqui embaixo, pessoal, todas elas você vai colocar em cada espacinho aqui de uma corrente 2 pontos altos, da mesma forma que nós trabalhamos aqui. Então, nesses espaços, sobre o ponto alto também, um ponto alto. Dentro do espaço, você vai colocar 2 pontos altos e um ponto alto sobre o ponto alto. Então, nós vamos trabalhar desta forma aqui, no espaço, 2 pontos altos. E sobre o ponto alto, um ponto alto. Porque aí, ele vai abrir esse espacinho aqui de uma corrente, para que ele se abra, ele fica bem firminho aqui, tá certo? Então, nós vamos fazer desta forma. Terminei a base. Então, agora, eu vou retornar novamente, ó. 3 correntes e 2 para virar. Viro o trabalho, inicio novamente aqui, ó.
fazendo as gradinhas. Pulo 2 da base, no terceiro ponto vou fazer minha gradinha. 2 correntes, no terceiro ponto, vai dar bem na direção as gradinhas, ó, das que nós já fizemos anteriormente. Agora é só você trabalhar dessa forma aqui, pessoal, por toda a volta do seu trabalho, tá? 2 correntes de separação e um ponto alto. Por toda a base, não, perdão, pessoal. Até aqui onde tá essa direção aqui, ó. Você pode colocar seu marcador, ó, se você não tiver conseguindo, porque aqui nós está onde tem as 7 correntes. Então, essa direção aqui é certinho aonde fica o nosso marcador. Você pode sempre tirar o marcador e voltar o marcador. Aqui eu coloco para que vocês consigam visualizar melhor, ó, na direção dele, ó. Tá? Então, aqui, nesses passos aqui, a gente vai fazer uma corrente de separação, pulo 1 da base, no próximo um ponto alto. Uma corrente de separação, pulo 1 da base, no próximo um ponto alto. E vou fazer uma corrente de separação e um ponto alto, pulando por essa base, que é a parte de baixo aqui, onde tem essas diferenças aqui, tá? Nesses aqui, os nossos grupinhos, que é os 9 de quadradinho, ele vai continuar sempre o mesmo, com 2 correntes de separação. Aqui que é uma, tá? Aqui, então, fica os 9 grupos aqui de 2 correntes de separação, e aqui fica 15 grupos de uma corrente de separação, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, tá? Bem lá na minha marcação. Aí, já inicio novamente as 2 correntes de separação e um ponto alto sobre o ponto alto, que vai dar bem na direção da gradinha aqui de baixo, ó, tá? Então, é só você continuar fazendo os 9 quadradinhos que falta aqui, e depois nós vamos retornar novamente os quadradinhos em cima de quadradinho. Aqui, para retornar, faço 5 correntes e vou virar o trabalho novamente. E vou vir fazer os quadradinhos em cima de quadradinho, tá? Que é ponto alto sobre ponto alto, formando as gradinhas assim de espaço. E quando chegar ali aonde tá a minha marcação aqui embaixo, ele vai continuar da mesma forma, sendo feito um ponto alto sobre ponto alto e 2 correntes de separação em vez de uma. Então, ponto alto sobre ponto alto, 2 correntes de separação. Da mesma forma que nós estamos fazendo aqui, você vai dar a volta toda agora. Bom, ficou assim, ó, pessoal, certo? Então, eu vou fazer mais uma carreira, que é a terceira carreira agora dessas gradinhas, da mesma forma, separado por 2 correntes. Então, aqui para iniciar, a gente sobe as 5 correntes para poder virar o trabalho e vamos fazer gradinha em cima de gradinha, certo? Nós vamos fazer ponto alto sobre ponto alto, separado por 2 correntes. Nós vamos fazendo desta forma aqui, ó, por toda a base do trabalho. Até mesmo aqui embaixo vai ser da mesma forma, as 2 correntes de separação e ponto alto sobre ponto alto. Vamos dar a volta toda. E agora aqui, pessoal, nós vamos voltar, faço as 3 correntes, tá? Porque agora nós vamos fazer igual essas carreiras aqui, ponto alto dentro das gradinhas, tá? Então, ponto alto aqui dentro do espaço, vamos fazer 2 pontos altos. Um ponto alto sobre o ponto alto. E no espaço, 2 pontos altos. E sobre o ponto alto, nós vamos trabalhar também um ponto alto. E você vai descer desta forma aqui, trabalhando esta carreira. Já fiz essa carreira todas aqui, os quadradinhos, todos eles é com 2 pontos altos dentro e ponto alto sobre o ponto alto, certo? Se o seu emburcou, fechou aqui, você pode pôr 3 pontos altos dentro do espaço, não tem problema algum, tá, pessoal? Aí depende muito do ponto de cada um. Então, aqui eu inicio novamente 3 correntes e 2 para virar, que é com 5 correntes aqui. Eu viro o trabalho, pulo 2 da base e no terceiro faço um quadradinho de espaço aqui, que é um ponto alto sobre o terceiro ponto alto, e vou fazendo novamente, ó, essas gradinhas aqui, ó, tá? Então, pulando 2 e aqui 2 correntes de separação, pulo 2 no ponto alto, faço um ponto alto. Somente ali embaixo, então, nós vamos ficar primeiro com os 9 quadradinhos, tá? Pulando 2. Depois, ali embaixo, naquela parte que tem os espaços ali, a gente trabalha uma corrente só de separação.
Sobre os quadradinhos, nós vamos ficar com 9, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadrados. E aqui o nono, tá? Aqui nós temos o nono quadradinho. Então, sempre nós vamos ficar com 9, ó. Vai dar sempre na direção aqui quando nós iniciamos, olha. Tá? Agora, aqui, a gente faz uma corrente de separação, pula um da base, no próximo, um ponto alto. Uma corrente, pula um da base, no próximo, um ponto alto. Uma corrente, pula um da base, e desta forma aqui, que eu vou fazendo aqui, esta parte de baixo vai ficar bem na direção aqui, ó, tá? Porque aqui eu tenho que ficar com os 9 quadradinhos livre, tá? Então, você pode contar, se você estiver se perdendo aí, você pega o marcador, conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No nono aqui, nesse ponto alto, então, na direção, você vai vir e vai marcar aqui, porque daqui pra cá é 2 correntes de separação. E aqui é uma corrente de separação, pulando um da base, tá certo? Então, eu vou terminar a minha carreira aqui, daí eu venho mostrando pra vocês. Aqui, ó, pessoal, tá? Você estica aqui o seu trabalho arrumadinho aqui na mesa. Quando você estiver vindo aqui, ó, se na onde tá a marcação aqui, ó, que tá bem aqui, ó, um antes aqui, ó, como aconteceu com o meu aqui, ó, sobraria só um se eu fosse pular um aqui, esse ponto alto não ia ficar na direção aqui. Aí, você pula 2 e faz 2 correntes de separação, não tem problema. Em vez de você pular um, você pula 2, tá? Aqui, pessoal, vocês percebem, ó, que parece que ele tá erguendo, tá? Não tem problema, porque ele vai ficar normal depois que nós fazer a última carreira de pontos altos, tá? Então, aqui, eu já subi as 5 correntes e vou fazer essas gradinhas novamente por mais 2 carreiras, só que agora todas elas, as 2 carreiras que eu vim fazer, que eu vou fazer agora, executar, vai ser separado por 2 correntes, mesmo ali embaixo, onde era separado apenas por uma, tá? Então, nós vamos fazer as 2 carreiras seguintes, que é essa daqui mais uma, separado por 2 correntes, o ponto alto, tá? Então, vai fazer ponto alto sobre ponto alto, com 2 correntes de separação entre eles. Eu vou fazer esta carreira aqui e mais uma carreira, porque a última carreira nós vamos fazer toda em ponto alto, certo? Para que ela fique bem esticadinha, bem bonitinha, porque nós precisamos de 2 peças igual a essa daqui, para nós depois fecharmos o nosso trabalho. Então, aqui a gente vai trabalhar agora 2 correntes de separação, não mais uma aqui embaixo, tá? Na parte oval aqui, vai ficar 2 correntes também. Então, eu vou fazer esta carreira aqui e mais uma eu venho finalizando com vocês. Olha, para vocês verem, ela já abriu aqui, tá? Agora, nós vamos fazer igual a essas carreiras que nós fizemos aqui, ó. Aqui já fiz 3 correntes, tá? Vou virar o trabalho aqui, ó. E vou vir fazendo aqui, ó, ponto alto, 2 pontos altos dentro dos espaços de corrente, ó. E um ponto alto sobre o ponto alto. Então, você vai descer toda essa carreira feita desta forma aqui. Se por acaso o seu trabalho estiver meio fechando aqui na parte oval, em vez de você colocar 2 pontos altos, você coloca 3, tá? Então, fica esta opção aí para você, tá? Vou ter que colocar 3 pontos altos ali embaixo, na parte oval, que é onde é separado ali, que eu falei para vocês. Separa os 9 quadrados, aí já vem a parte oval ali embaixo. Aí, você faz, eu vou fazer desta forma aqui, ó. Os 2 pontos altos aqui dentro e um ponto alto no espaço. Eu vou dar essa volta e depois dessa volta aqui, pessoal, é só você arrematar o seu fio, voltar o vídeo novamente e iniciar a segunda peça sua igual a essa daqui. Porque para fazer a bolsa, nós precisamos de 2 partes iguais, tá? Então, aí eu vou continuar fazendo dessa mesma forma aqui, ó, até o fim. Como eu tô fazendo 2 pontos altos, pessoal, dentro do espaço, se você quiser fazer na parte oval ali os 3, na próxima também você vai ter que fazer os espacinhos com 3, tá? Ali embaixo. Mas eu vou fazer com 2, tá? Eu vou dar a volta toda aqui no meu trabalho desta forma aqui, ó. E você faz aí o seu.
Olha, pessoal, como que ficou aqui, ó. Então, terminei essa carreira, ó. Não ficou emburcando nem nada, ó. Você pode jogar que ela firma da mesma forma, ela tá bem certinha. Deixa eu medir aqui pra vocês terem a base, o tamanho dessa peça. Ó, ela fica com 31 centímetros aqui, ó, de largura, ó. E aqui 31 centímetros de comprimento, ela dá o mesmo comprimento e a mesma largura, tá? Então, agora é só eu arrematar essa peça aqui, eu vou cortar no meu fio, tá? É só cortar e você arremata aí o seu fio, tá? Aqui, eu vou soltar aqui o meu. Então, ela vai ficar assim, pra depois eu arrematar junto com a outra peça. Então, você vai precisar de duas peças igual a essa daqui, pra daí nós vamos fazer a emenda. Então, é só você voltar o vídeo, iniciar ele novamente e começar aí. Bom, pessoal, terminei, ó, a minha segunda peça, ó, tenho duas peças aqui, tá? Então, nós vamos agora emendar uma peça na outra, costurar ela, certo? Então, aqui, ó, nós vamos fazer desta forma, ó. Esse lado aqui, ó, você percebe que é o lado direito da peça, certo? Este lado aqui também é o direito, nós vamos colocar avesso com avesso. Então, aqui, ó, deste lado aqui é a parte do avesso e o avesso aqui, ó. O ponto que é do lado direito, pessoal, ele fica bem arrumadinho aqui, ó. Você pode ver da diferença aqui com o avesso, ó. Ele é opaco no lado do avesso e aqui é bem, assim você vê bem as cores do seu trabalho. Aqui é o lado direito, certo? E nós vamos emendar esta peça, uma peça na outra. Aqui vocês percebem que a segunda peça minha aqui, ó, ela tá aqui na parte de baixo aqui, certo? E avesso com avesso, o lado direito está pro meu lado e tá no lado da bancada aqui também. Porque eu vou fechar aqui com presponto, então eu vou vir aqui nesse primeiro ponto aqui, ó, meu deste lado aqui. Vou pegar com as duas cordinhas, ó, pra ficar bem firme. E vou passar este que tá aqui do outro lado, essa laçada aqui, eu vou passar por dentro desse ponto aqui, ó. Deixa eu soltar uma aqui, que eu fiz uma correntinha, tá? Pra não soltar antes de nós trabalharmos. Então, eu vou passar aqui, ó, dentro desse daqui, deste lado que eu estou, ó. Tá assim agora aqui a peça, certo? Porque fica difícil gravar agora, tá, pessoal? Então, agora tem que prestar bem atenção aqui, ó. Então, feito isso daqui, eu vou prender aqui, ó, com ponto baixo, esse primeiro ponto aqui. E vou vir aqui, ó, no próximo ponto aqui, vou fazer um presponto. Vou passar pelo meu ponto aqui só passando, ó. Vou passar novamente, ó, estou pegando as duas cordinhas deste lado e as duas do lado de baixo, ó. Pra mim fazer um presponto, ó. Só passo o fio, passo a minha agulha de um lado ao outro e passo entre o fio, ó, sem nenhuma laçada, ó. Desta forma aqui, eu vou percorrer por toda a base, só pegando desta forma aqui, ó. Porque ele vai fazendo esse degradê aqui, ó. E do outro lado, ele não vai fazer, tá? Só vai fazer de um lado. Eu prefiro fazer desta forma. Se você quiser fazer de uma outra forma, costurar com a sua agulha de costura, você pode fazer, tá? Não tem problema nenhum, porque eu quero que fique esse degradê na minha bolsa. Se você não quiser, como eu falei pra vocês, faça com agulha de costura, tá? Desta forma aqui, eu vou trabalhar por toda a volta do meu trabalho. Bom, olha, pessoal, já fechei ela tudo no presponto, ó. Fica bem acabadinho aqui, ó, não tem perigo de abrir. Fica uma belezinha. Eu gosto do prespontado. Se você não gosta, olha, no avesso, no outro lado, ó, a parte de trás, não é no avesso, na parte de trás, fica uma graça. Então, pessoal, agora nós vamos trabalhar na parte aqui de cima, ó. Depois de terminada a base aqui, então, nós vamos trabalhar na parte de cima aqui da boca da bolsa, certo? Então, vamos fazer um ponto baixo aqui. No espaço seguinte, vamos colocar 2 pontos baixos, certo? Fiz 2 baixos, vou para o próximo espaço e vou trabalhar
2 pontos baixos. No espaço seguinte, 2 pontos baixos. Tá? Nós vamos trabalhar desta forma aqui, ó, por toda a volta, sempre 2 pontos baixos. Aqui, ó, onde tem o ponto alto, também 2 pontos baixos. Vamos trabalhar desta forma aqui, ó, por toda a base. Aqui, pessoal, como eu comecei aqui, ó, com ponto baixo bem aqui nesse primeiro aqui, eu também fiz aqui, ó, entre o ponto aqui, um ponto baixo aqui, tá? O resto não, todos no vãozinho aqui dos pontos que eu fiz 2 pontos altos, certo? Chegando aqui, ó, eu vou fechar com um ponto baixíssimo aqui no segundo ponto aqui. Nós fizemos 2 no primeiro, no segundo ponto dele, então, ó, coloco minha agulha aqui, ó, e fecho com um ponto baixíssimo e subo uma corrente, e no mesmo ponto aqui, ó, vou fazer outro baixo, para a hora que eu for fechar, eu fecho no segundo, não no primeiro. E vou fazer, ó, mais uma carreira aqui, ó, só que nós não vamos pegar pela laçadinha da frente, vamos pegar só a laçadinha de trás. Vamos fazer, ó, mais 2 carreiras, além dessa daqui, eu vou fazer mais uma carreira, vai ficar com 3 carreiras de pontos baixos, ó. Eu vou fazer essa carreira e mais uma eu venho finalizando junto com você. Se você quiser fazer 4 carreiras, você pode fazer. Olha, pessoal, em vez de eu fazer 3 carreiras de pontos baixos, eu fiz 4. Eu achei que fica mais bacana, mais bonita. Se você quiser fazer 5, 6, não tem problema. Olha para vocês verem que fazendo daquela forma, o acabamento fica perfeito aqui, ó, pessoal, fica bem bacana. Então, agora, eu vou cortar meu fio e não vou fazer aqui um ponto baixo, porque eu quero que ele fique bem acentuado o ponto, fique bonito, tá? Fique bacana o acabamento. Então, feito isso, ó, é só você soltar aqui, ó. Solta, ó. Tá vendo? Que o fio fica, aqui o trabalho fica mais bacana. E eu não vou passar aqui onde tá o ponto, tá? Eu vou passar aqui, nós temos o próximo ponto e o próximo. Então, eu vou passar nesse segundo ponto, tá? Esse ponto aqui, ó, pra trás, esse fio, tá? Ó. Porque aí fica bacana aqui à frente, ó. O acabamento fica perfeito. Feito isso, nós passando aqui pra trás, eu vou caminhar aqui, ó. Sempre, pessoal, eu gosto de estar com agulha mais fina, mas agora eu não estou, tá? Então, eu vou trabalhar com a mesma agulha que vocês estão aí. Eu vou passar esse fio aqui, ó, mais para trás, tá? Vou passar ele aqui entre os pontos. Vou passar novamente aqui entre os pontos baixos aqui, ó, por trás. Vou passar ele todo, tá? Antes de dividir ele agora, deixa eu puxar aqui. Agora sim, ó, eu vou dividir esse fio aqui, ó. E esse acabamento também você vai fazer dessa forma. Você vai dividir o fio. É um fio 6, então 3 tramas, ó, para cada lado. E vou aqui, ó, entre o próximo aqui, ó, ponto aqui da frente, ó. Passar aqui minha agulha e vou passar um lado só desse fio. O outro tá aqui na minha mão, ó. Agora eu vou dar um nozinho aqui, ó. Bem devagarzinho, bem saliente. Agora mais forte. E esse aqui, ó, bem forte. E eu vou dar 4, tá? Porque fica melhor aqui, porque é uma bolsa, tá? Vou passar esse aqui novamente entre o ponto aqui. E mais uma vez aqui entre os pontos. Porque eu vou fazer isso pra esconder o nozinho, tá? Esconder o nozinho, você já pode cortar. Eu já poderia ter cortado, mas optei, ó, pra colocar aqui mais uma vez, tá? Agora sim eu corto. E vou fazer da mesma forma o do outro acabamento ali de baixo, tá? Aí eu mostro pra vocês. Já passei esse outro, fiz o mesmo processo, ó. Vou cortar aqui, ó. Porque aí o acabamento, olha, fica perfeito aqui, ó, pessoal. Não fica parecendo o fio deste lado, nem aqui, ó, por dentro, no avesso, tá? Então, aqui, essa parte aqui da bolsa está acabada, certo? Aí, se você quiser colocar umas franjas aqui, você também pode, tá? Agora, eu vou fazer a alça junto com vocês. Para mim fazer a alça, então, como eu falei para vocês, precisamos de 4 argolas dessa daqui de acrílico. Como ela não é da mesma cor, pessoal, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer carreiras de pontos baixos aqui, ó,
Só você fazer carreiras de pontos baixos pela volta toda aqui dessa argola aqui, tá? Para daí nós iniciarmos a nossa, fazendo a alça. Então, olha aqui, pessoal, não terminei ainda de fechar, vocês vê aqui ainda a parte do acrílico. Então, eu faço aqui, ó, até fechar a parte do acrílico dessa forma. Chegando aqui, eu não vou fechar nesse próximo, vou vir bem aqui, ó, nesse próximo ponto que onde tem as duas laçadinhas aqui do fio, e vou fazer um ponto baixíssimo. Olha para vocês verem, daí já fechei aqui. Agora, subo uma corrente e duas correntes, para dar aqui, para ficar aqui, para você trabalhar depois a segunda, tá? Então, aqui ficando como se fosse um ponto só e um em cima aqui, para você não se atrapalhar depois. No próximo ponto, vou fazer outro ponto baixo, ó. No próximo, outro baixo. O quarto baixo vai no próximo ponto. E o quinto ponto baixo no próximo ponto, certo? Fiz, então, 5 pontos baixos, mesmo iniciando aqui com 2, tá? Agora, você faz uma corrente aqui, vamos virar o trabalho. Aonde você fez uma corrente, no mesmo ponto, você vai colocar outro ponto baixo. Esse conta como o primeiro, não aquele que você subiu, tá certo? Então, um ponto baixo, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos aqui, ó, no próximo ponto. É o quinto ponto baixo. Subo uma corrente aqui e vamos virar o trabalho agora, ó, tá certo? Então, no mesmo ponto, você vai contar o primeiro ponto, ó, 1, no próximo, 2, 3, 4 e 5. Fiz 5 pontos baixos, subo uma corrente, viro o trabalho. No mesmo ponto, vou fazer o primeiro ponto agora. Um ponto baixo, no próximo segundo, no próximo terceiro, no próximo quarto e no próximo o quinto ponto baixo. Subo uma corrente e no primeiro ponto faço o primeiro ponto baixo, segundo, o terceiro, o quarto e o quinto ponto baixo aqui, ó. Uma corrente, viro o trabalho, no mesmo ponto da base, um ponto baixo. No próximo, o segundo, no próximo, o terceiro, no próximo, o quarto ponto baixo e no próximo, o quinto ponto baixo. Subo uma corrente, viro no mesmo ponto um baixo. Você percebe que aqui vai ficar uma carreira com 5 pontos baixos, seguindo do início ao fim. Aí, você vai fazer por quantas carreiras você quiser, certo? Aí, eu já venho com a minha pronta. Pessoal, atingir 55 centímetros aqui, ó, você mede desde aqui, ó, desta forma aqui, ó, desde aqui de dentro, até você ter o tamanho de 55 centímetros ou o tamanho que você deseja, certo? Feito isso, você vai arrematar o seu fio aqui, pode arrematar ele, porque nós vamos vir, se você quiser já prender, você sabe prender na argola de acrílico, você já faça isso. Senão, é só você arrematar aqui, certo? Olha, pessoal, feito isso, você vai colocar aqui, ó, fazer aqui as correntinhas na argola de acrílico, na segunda argola de acrílico. É só você fazer um ponto baixo aqui. Fez um ponto baixo em toda a volta, você vai arrematar aqui, ó. Temos o primeiro ponto aqui, você vai no segundo e faz um ponto baixíssimo. E puxa o fio aqui, ó. E corta com uma sobra de fio para você fazer emenda aqui. Você vai pegar uma agulha de costura, se você tiver aí, dessas daqui. Se você não tiver, você pode ali ir passando aí, ó. Nós temos 5 pontos que você vai passando aqui, ó. Observa aqui, ó, o lado que você iniciou, tá? O lado direito da sua peça, aqui tá no avesso. O lado direito, então, vai ter que tá, ó. Você vai puxar assim, ó, o lado direito e vai pôr a sua peça aqui, ó, também no lado direito. Se você não tiver aí agulha, aqui, ó, tá ao lado direito, de costura, você vai pegando aqui, pega um ponto aqui
e vai pegando o do outro lado lá e vai passando aqui entre os pontos, ó. Você vai fazendo desta forma, depois você vai pegar aqui, ó, o outro aqui, nós temos 5 pontos baixos aqui onde nós estávamos trabalhando, certo? Então, você vai precisar passar entre os 5 pontos baixos, só que você vai passando um a um, passa aqui, depois você vai passando lá do outro lado novamente, se você não tiver agulha de costura dessas grossas. Se você tiver, pessoal, aí você vai pegar a sua agulha, vai ficar mais fácil para você passar aí, ó. Então, você vai fazer desta forma, nós vamos passar nesse daqui, como eu já passei nesse daqui, eu passo no segundo ponto aqui, ó, da mesma forma você vai fazendo assim com a agulha de costura, de crochê, tá? Só que em vez de você vir aqui por cima, você sempre vai no próximo ponto, pra você passar aqui, ó. Sempre pegando, pessoal, as duas cordinhas, porque é uma bolsa, precisa estar bem firme, ó. Vou passar aqui no próximo, ó. Sempre fazendo desta forma. E no próximo aqui, ó. Fazendo desta forma aqui, você vai criar aqui uma firmeza na peça. Vou voltar aqui na peça, ó. Ele fica mais firme aqui, certo, ó. Aqui, esse último que vou passar por aqui, do ladinho, e vou passar lá no próximo ponto, ó. Certo? Desta forma aqui. E agora, aqui na parte do avesso, eu vou fazer o meu arremate. Aqui eu já dei uma puxadinha a mais firme, tá? E vou passando aqui, ó, entre os pontos, ó. Pegando um ponto daqui e o pontinho da frente, ó. E nós vamos costurando assim. Se você não tem essa agulha aqui, você pode ir fazendo assim com maior delicadeza com a própria agulha de crochê, tá certo? Uma agulha mais fina que se você tiver, fica até mais fácil para você aí trabalhar desta forma aqui. E eu vou fazendo assim, ó, até eu encontrar aqui a ponta, para mim arrematar o meu fio. Como eu já ensinei vocês fazerem um arremate aí, pessoal, você sempre tem que passar metade de um lado e a metade do outro lado do fio, para que vocês consigam fazer aí um arremate perfeito. Bom, olha para vocês verem aqui como ficou deste lado aqui, fica perfeito, certo? Então, agora já passei do outro lado aqui meu fio. Você pode fazer, pessoal, da forma que você achar melhor aí, tá? Eu vou dividir ele aqui, ó, em 3, tá? Tirar um pouquinho o nó aqui, pra mim vir aqui e fazer aqui, ó, desta forma, um ponto baixo, 2, 3, com o nozinho mesmo, tá? Feito isso, eu vou passar um pouco do outro lado, ó, metade no meu fio, e vou caminhar aqui entre os pontos. Essa agulha aqui é a agulha de alfaiataria, pessoal, é bem fácil de você encontrar aí nos armarinhos. Ela é mais grossa, tá? E você vai fazer isso do outro lado aqui, ó. Também arrematando sempre o fio, ó, para que ele não fique assim as pontinhas aparecendo. Você vai passando entre os pontos até que você chegue aqui a uma altura que você já pode, ó, arrematar, que não vai ficar aparecendo do outro lado, certo? Feitos os arremates, pessoal, você vai pegar a sua bolsa, lado direito, e observando aqui, ó, o lado que tá no lado direito, você vai colocar aqui, ó. Você vai costurar também aqui, ó, tá? Aí você olha aqui, ó. Eu vou colocar a minha aqui, ó, pessoal, bem aqui, ó. Rente essa partinha aqui, ó, do meio aqui, ó. Aonde tem, olha, os 3 quadradinhos aqui. Temos a primeira carreira de ponto alto, tem o do quadradinho, a do meio aqui, ó. Então, eu vou vir aqui e nesse meinho aqui, ó, eu vou costurar aqui com a própria agulha de costura. Eu vou costurar deste lado e vou costurar desse lado, sim. Como falei pra vocês, sempre observe aí, ó, o lado direito com o direito. E aí, é só você costurar da mesma forma que nós costuramos. Você pode dar um nozinho aqui na ponta, pessoal, ó. Dá um nozinho nessa ponta aqui. Certo? E eu vou cortar a sobra desse fiozinho aqui, ó, depois que eu dei o nozinho. Eu corto ele, ó, pra não ficar feio do outro lado, tá certo? Feito isso, eu vou aqui, ó, como eu falei pra vocês na parte aqui,
eu vou passar lá no meu anel primeiro, tá? Vou passar aqui, desse lado, e vou passar aqui, ó, deste lado aqui, ainda meu fio ainda está deste lado, olha, pra vocês verem. O que eu vou fazer aqui, ó. Puxei aqui e vou passar entre esse ponto aqui, ó, no meio, essa agulha no meio aqui dessas tramas, tá certo? Por quê? Porque não vai soltar daí o meu nozinho, porque já tá com o nozinho na ponta, olha. Eu vou fazer isso daqui, ó, tá? Desta forma aqui, que eu estou no lado direito aqui, ó, avesso, tá? E aqui, eu vou vir costurar aqui, ó, vou sempre pegar as duas laçadinhas, ó, tá? Não pega só uma. E eu vou lá no mesmo ponto que eu fiz, ó. Aqui, vou puxar um pouquinho esse nozinho aqui, ó, do lado, pra que a hora que eu costurar, ele fique arrematado junto, ó, certo? E aqui, vou passar ele do outro lado, e vou vir aqui pela frente novamente, ó, vou vir aqui no próximo ponto, tá? Vou pegar as duas laçadas, ó, e vou vir aqui, ó, vou costurando desta forma aqui, ó, tá? Se você quiser costurar ao lado do avesso, pode costurar, tô costurando assim para que vocês consigam visualizar melhor, tá? Olha, para vocês verem assim. E vou costurar mais uma vez. E você vai fazer sua costura desta forma aqui, e depois é só você arrematar, ó. Vou lá pra trás. Tá? E agora, você vai costurar deste lado aqui também, ó. Pra que fique bem presa a sua bolsa, a alça da sua bolsa, tá? Vou dar uma adiantada. Bom, pessoal, olha pra você ver, fica bem preso aqui. E você vai fazer isso deste lado aqui, e vai fazer da mesma forma deste lado aqui, ó. E vai fazer uma alça para a parte de trás, fazer da mesma forma que você faz deste lado aqui, você vai fazer igual do outro lado. Aí, eu já vou vir com a minha pronta. Depois de finalizada, fica dessa forma a nossa bolsa, pessoal, olha. Fica bem bacana a nossa alça, tá? Aqui é uma bolsinha bem grandinha, olha, pra vocês verem. Pra vocês terem a noção do tamanho aqui, ó, vou colocar os livros da minha filha aqui, ó. Só pra vocês terem uma noção do tamanho aqui, ó, pessoal. Certo? Olha. Ainda sobra espaço aqui dentro, ó. Tá? Só pra vocês terem noção aí de espaço mesmo, certo? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa meu like aí. Compartilha nas suas redes sociais. Eu fiz esse daqui muito a pedido aí das meninas que estavam pedindo pra mim fazer essa bolsa. Espero que vocês tenham gostado de todo o meu coração. E até a próxima aula.